atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz de hoje será especial em homenagem ao Dia dos Pais. Eu, André Reis, João Boreço, André Zola, Basílio Leme, Edgartão e Gilberto Silva agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz de hoje apresentará considerações sobre a comemoração do Dia dos Pais. O nosso editorial será em homenagem ao Dia dos Pais e terá como título Meu Pai, Meu Herói, texto extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso programa de hoje, abordaremos temas alusivos ao Dia dos Pais. Estudo das obras básicas, Dia dos Pais, André Reis. Momento evangélico, José da Galileia, Edgartão é o organizador. Diálogo à luz do Espiritismo com o tema Pais de ontem, Pais de hoje, está sob a nossa responsabilidade. Em todos os estudos teremos a participação da equipe do programa Verdade e Luz. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, foi extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, e tem como título Meu Pai, Meu Herói. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Um dia, quando você me ergueu nos braços, elevando-me acima de sua cabeça, descobri que você queria que eu percebesse o mundo de um ponto de vista muito abrangente. Quando comecei a ensaiar meus primeiros passos, com a musculatura das pernas ainda frágil, você me sustentou segurando minha mão e entendi que você não desejava me carregar no colo para sempre. Queria que eu andasse com as próprias pernas. Quando entrei em casa pela primeira vez, ofegante, me queixando dos amigos, você disse para eu me acertar com eles e compreendi que deveria assumir a responsabilidade pelos meus próprios atos. Quando trouxe para casa minha primeira lição e você se sentou ao meu lado, orientando-me, mas não fez a lição para mim, entendi que você desejava que o aprendizado fosse uma conquista minha. No dia em que alguns objetos alheios foram parar em minha mochila escolar, você, sem me ofender, me pediu para devolver ao legítimo dono e compreendi que você queria fazer de mim uma pessoa honesta. Quando um dia
Meus amigos saíram da sala e tracei alguns comentários maldosos sobre eles. E você me disse que não devemos falar mal das pessoas ausentes. Aprendi as lições da sinceridade e do respeito. Nos momentos difíceis, você estava sempre ao meu lado para me apoiar. E nas horas alegres, não me faltou o seu abraço para compartilhar. Quando fraquejei diante do primeiro embalo da vida, você me falou de coragem. Quando chorei as lágrimas provocadas pelo primeiro sofrimento, você me falou da resignação. Quando desejei fugir dos compromissos que se apresentavam, você me falou de responsabilidade. Quando pensei em mentir para um amigo, você me falou de fidelidade. Quando senti em minha alma os açoites dos primeiros vendavais, você me falou de flexibilidade e aprendi a me dobrar para não quebrar, como o pequeno ramo verde faz diante dos golpes do vento. Quando você pressentiu em meu olhar a insinuação da vingança, me falou sobre o perdão. Quando desejei salvar o mundo, nos ardentes dias da juventude, você me ensinou a moderação e o bom senso. Quando quis me submeter aos modismos do grupo, você me falou de liberdade. Quando me iludi, pensando que o mundo era meu, você me falou do Criador do Universo. Assim, meu Pai, desejo dizer que você sempre foi meu herói, meu amigo, meu grande mestre, meu companheiro de caminhada. Você foi firme quando era de firmeza que eu precisava. Você foi terno quando era de ternura que eu necessitava. Você foi lúcido quando era de lucidez que eu precisava. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Hoje eu sei claramente o que estou fazendo aqui, porque você, meu Pai, fez mais do que me orientar. Você caminhou ao meu lado muitas vezes, me seguiu de perto outras tantas e andou à minha frente muitas outras, deixando rastros de luz como diretrizes seguras que eu pudesse seguir. Hoje eu sei muito bem o papel que me cabe na construção de um mundo melhor, porque isso eu aprendi com você, meu grande e admirado amigo. E quando eu vejo tantos jovens perdidos, sem rumo e sem esperança, vagando entre a violência e a morte, eu peço a Deus por eles, porque é bem possível que não tenham tido a felicidade de ter um pai como você. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No estudo das obras básicas de hoje, como é um programa especial de Dia dos Pais, temos algumas questões de outros livros, para adaptarmos ao programa. Nós temos na primeira pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Basílio. A resposta é, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes
a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar a árvore do pomar e fazê-la carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão que sofrer a pena e os sofrimentos da criança que a vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para seu adiantamento nas vias do bem. Esta questão 582 do Livro dos Espíritos, nós podemos colocar como um assunto central do que é a responsabilidade dos pais, não é? Porque na pergunta bem formulada por Kardec, eles respondem claramente que é sim uma missão. E aí, na sua resposta, na resposta do Espírito Verdade, vem sem dúvida nenhuma, não é? Fazer, inclusive, uma analogia de que nós temos, os pais, têm o dever, não é só, nós podemos falar assim, não é? Não é só o dever de alimentar, de, vamos dizer assim, não faltar com o que é necessário para que ele cresça, mas, sobretudo, cuidar do seu caráter. E faz uma advertência que é muito pertinente, muito oportuna, que é, se essa criança, né, se esse espírito que foi colocado sob a nossa guarda, a guarda dos pais, sucumbir pela culpa dos pais, então os pais, sim, sofrerão a corrigenda, né, da justiça divina. E por quê? Porque a missão dos pais é a missão de cuidar de todos os aspectos do seu adiantamento, quando ele diz assim, para o bem, né? E aí que nós podemos apontar porque é tão importante o pai ou os pais, né, conduzirem os seus filhos para uma religiosidade, né? E como nós temos lá numa lição também de Allan Kardec, a 685A, quando ele diz um comentário sobre a educação dos filhos, que ele nos diz assim, há um elemento que não se ponderou bastante na educação dos filhos, não é? Não é educação intelectual, mas moral, nem ainda educação pelos livros, mas é que consiste em formar caracteres. Quando se pensa na massa de indivíduos que diariamente lançados à corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, ou seja, é basilar, é por isso que o Espiritismo vem nos facilitar esse entendimento, trazendo os princípios da doutrina espírita, que entre eles o da reencarnação. Quer dizer, os pais, aos poucos, entendendo o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde de onde nós viemos, ele vai ter muito mais, vamos dizer, facilidade em saber qual é a missão dos pais. E para todos nós, né, desde a primeira vez que eu li essa lição, que eu estudei essa lição, ele nos traz aqui essa advertência, que é uma realidade, né? Qual é o pai, ou, no caso, a mãe, que, na vida futura,
ou mesmo na vida atual, vê o filho tomar um caminho errado, um caminho, o que se chama popularmente da perdição, ele sente-se, então, aliás, muito culpado e com arrependimento que, pelo menos nesta existência, é tardio. Então, nós podemos colocar essa lição como a lição, essa questão como a principal da missão dos pais. Ok. A próxima questão. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Sola. E o Espírito Emmanuel, que uma vez que esta questão está posta no Consolador, né? E o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, assim escreve: o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. E em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigosos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma, que a alma necessita de expiação e corretivo. Além disso, os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença neste particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espíritas devem compreender essas características de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário, onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Eu quero dividir uma situação com o amigo ouvinte, o amigo telespectador que nos assiste pelo canal do YouTube, que os pais espíritas são pais iguais a todos os pais. Eles têm responsabilidades comuns iguais a todos os pais, né? E eu me lembro muito bem de um ditado popular que diz que o pepino, que a árvore, você corrige ela quando ela está crescendo, porque depois que ela entortar, você não corrige mais. Então, qual é o grande exemplo do pai? Qual é a grande tarefa do pai espírita e de qualquer outro pai, de qualquer outra crença? É dar o exemplo e encaminhar o filho a uma crença religiosa, a um estudo, a um contato com a fé. E nós sabemos que na primeira infância, na segunda infância, é o momento em que o espírito está mais acessível às informações, está mais afeito e sensível a ocupar na sua estrutura neuronal, na sua capacidade de backup, ou seja, de arquivos, aquilo que é novo para ele. Então ele está mais afeito a essa convivência com estas noções de religiosidade. E que através disto é uma semente plantada, que poderá frutificar nesta existência, em outras existências, poderá frutificar em outros momentos, na juventude, na madureza, em outros estágios da existência. Mas essa é uma tarefa que nós precisamos. Ocorre
que nos momentos atuais a negligência com a religiosidade está se tornando também por parte dos pais. E eles, em nome de uma liberdade que para si e não para os filhos, porque eles estão preocupados com a sua liberdade, nem tanto, às vezes, com a liberdade do filho. Eles estão preocupados com eles, com o seu tempo, e deixam de cuidar e de ficar atentos a esta questão. Então, se pudermos fazer, e vamos fazer uma sugestão, pais espíritas, pais de outras crenças religiosas, façam a sua parte. Encaminhem os seus filhos no momento em que eles estão afeitos e dispostos e sensíveis a esta orientação. Dê-lhes o exemplo, mostre-lhes o caminho de Deus, para que assim, em tempos futuros, esta demonstração facilite a eles o encontro consigo mesmo, com a própria relação de pais e filhos, com a própria relação da sociedade, com a própria relação com a vida. Porque sem Deus, os caminhos são mais áridos, ácidos, duros, tortuosos, difíceis, e eu diria até que repleto de lágrimas e dores. Vamos a um breve intervalo aqui no nosso programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. Você está na Web Rádio Verdade e Luz, a nossa Web Rádio Espírita de Ribeirão Preto. E este é o programa Verdade e Luz. Voltando da nossa pausa, estamos aqui estudando algumas questões relativas aos pais, já que o nosso programa é especial de Dia dos Pais. A questão seguinte, extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, é a seguinte: qual o papel da humanidade com referência à paternidade? Basílio. E o Espírito Santo Agostinho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, nos traz a seguinte dissertação. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar-se de Deus. Essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por sua culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediado de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele
outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Esta página do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ditado pelo Espírito Santo Agostinho, nós podemos apontar como uma das mais completas mensagens sobre o assunto. Né? Ele vem nos alertar da nossa responsabilidade por inteiro, né? Explicando desde o início que quando nós, por que ele diz, né? Quando produzis o corpo, porque nós, humanos, contribuímos com o corpo e não com o espírito, ou seja, nós somos pai do corpo, mas esse corpo, esse espírito, que geralmente ele é de nosso grupo, não é uma regra, né? Mas a maioria das vezes isso ocorre, que esse espírito vem resgatar ou nos propiciar que vamos corrigir o que nós deixamos de fazer em outras existências, né? E, mais uma vez, lembrando, né, como nós já vimos lá na questão 582, que um dos maiores sofrimentos nosso, de qualquer pai, qualquer mãe, é por negligência dos pais, esse filho, essa filha, ter um futuro, não é? Que ele venha depois, já no mundo dos espíritos, estar entre os sofredores, entre aqueles espíritos que estão espiando provas horrorosas. Então, imagina só qualquer um de nós, né? Como o Zola falou, nós, os pais espíritas, somos iguais a todos os outros pais, né? Nós ainda não detemos, somos imperfeitos. E o quanto é útil, por isso que a espiritualidade maior não se cansa de nos chamar a atenção, de nos orientar para que nós estudemos o Evangelho, né? O Evangelho redivivo, e no caso de nós, os espíritas, dispõe desta obra essencial, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos receber orientações seguras, né, de como nós temos e podemos cuidar dos nossos filhos, né? E nós podemos aqui acrescentar que dos 5 princípios básicos do Espiritismo, nós podemos apontar, neste caso, o conhecimento da reencarnação. Esse conhecimento vem nos ajudar, ele vem nos esclarecer, entender esse mecanismo, né, dessa responsabilidade que é tão antiga quanto o mundo. Tanto assim que nós vimos lá, né, no Velho Testamento, Moisés já dizendo, honrai pai e mãe, né? E que foi abordado também quando Jesus entre nós. E em razão desta necessidade, desse entendimento do mecanismo da reencarnação, eu me lembro que no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, Kardec afirma assim, que somente ela, a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes. Mas é tão importante, isso foi no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele volta a fazer a mesma citação, para ver o quanto é importante. Isso, né, no parágrafo 4º do capítulo 6 do Espiritismo, ele diz assim, Kardec disse assim,
Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então, com essas orientações, aos poucos, facilita, né, aos poucos o entendimento, mas esse entendimento facilita muito saber que é uma responsabilidade muito grande. Nós podemos acrescentar ainda que o Espiritismo vem dizer, vem nos orientar que tudo que tem no mundo foi criado por Deus. E ele nos colocou no mundo para que a gente, então, administrasse todas as coisas com responsabilidade, né? Ou seja, o clima, enfim, tudo que existe no mundo. Mas o que há, nós podemos afirmar, o Espiritismo vem assim nos esclarecer, que o de mais sagrado está na família, e, no caso, a educação dos filhos, o encaminhamento dos filhos, para que nós, vamos dizer assim, cumpramos com o nosso dever e então, poderemos, então, prosseguir, e até para todos nós, né, saber que quem cumpre com seus deveres ainda na Terra tem uma velhice mais tranquila, uma consciência mais tranquila. Muito bem. A próxima e última questão foi extraída do livro de Valdo Franco Responde, volume 2, capítulo Pais e Filhos, no item Mensagem para Mães e Pais. É feita a seguinte pergunta ao Divaldo: a maioria das mães ama seus filhos e ainda existem pais que agem como verdadeiras mães. Que mensagem você poderia oferecer para essas pessoas? Zola. E ele assim diz: eu teria a oportunidade de dizer que o amor vale pela qualidade com que nós o oferecemos. O amor é um bumerangue. Atiramo-lo e ficamos no lugar aguardando sua volta. Na maternidade, na paternidade, o amor e a bênção de Deus que firma na terra uma aliança com na tradição bíblica do arco-íris. Quando amamos como pais, masculino ou feminino, atingimos a plenitude e nos tornamos co-criadores com a divindade. Diante da nossa cultura, né, e diante de um atavismo histórico que carregamos, e até por estruturas físicas diferentes, por papéis que exercemos socialmente, culturalmente diferentes, aprendemos e levamos e carregamos essa bagagem de que existe um amor diferente do outro. De fato, não é que o amor é diferente um do outro. São espíritos com papéis diferentes, com posturas diferentes, com ações e reações instintivas apropriadas à função, à tarefa que exercem. Mas o amor que podem e vão nutrir será sempre o amor. O que se pode imaginar é a forma como que ele se manifesta, a forma como que ele se apresenta. No entanto, a forma não tem nada em relação ao seu conteúdo. Então, o amor, aquela dedicação, aquela atenção, aquele zelo, aquele cuidado, aquele carinho, né? Eu até me lembro de uma frase muito tradicional que dizia que quem ama cuida, né? Aspas, porque essa frase é uma frase popular. Nós diríamos que ele, na sua essência, é de espírito para espírito, e não de forma, de gênero, de tipo, que cada um de nós possamos exercer em uma existência ou outra. É por isso que o Divaldo vai escrever: masculino ou feminino, isto é apenas aparências e formas. O conteúdo é o que vai fazer, é o que vai marcar para sempre a relação de espíritos em uma existência, no papel de pais e no papel de filhos.
E é muito importante dizer, né, que muitos de nós só vamos entender e compreender isto quando assumimos alguns papéis, que até então saímos da condição de filhos para pais e avós. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Bem, amigos e amigas, nós iniciamos agora o quadro Momento Evangélico, que naturalmente, em função do nosso programa especial, ele também é alusivo às reflexões em torno do papel da paternidade. E aqui nós destacamos um texto escrito pelo benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, contido no livro Levantar e Seguir. Emmanuel dá a essa mensagem o título José da Galileia. E aqui também ele extrai um versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, o versículo de número 20, portanto. E projetando ele isto, anota ali o evangelista: eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando, quase sempre, somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. E pergunta aqui o benfeitor Emmanuel: já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Uma belíssima mensagem, sobretudo porque nos evoca reflexões muito relevantes em torno do papel do pai, em torno da paternidade, particularmente essa de uma personagem tão desconhecida
dos evangelhos. Eu gostaria, se possível aqui, solicitar alguns comentários. André, se você puder fazer alguns comentários em torno da mensagem, por favor. E logo após as suas considerações, eu também queria ouvir o nosso amigo João, se possível. E como você estava falando, né, Edgar, são muito poucas as informações, né? Se tem muito pouco conhecimento de José, assim como de uma série, né, de idade do Cristo. O que nós sabemos exatamente é que num determinado momento, quando Maria, mãe de Jesus, foi procurar os sacerdotes para inscrevê-lo, né, Jesus, aos estudos, Jesus, questionando a mãe, vira-se ao pai no outro dia, humildemente, e pede para ser, né, colocado ali como um aprendiz da carpintaria. E pelo que a gente entende, ele saiu dali aos 30 anos. Então, José foi um homem muito presente na vida de seu filho Jesus, mas nós não temos condições, né? Não temos nada escrito sobre esse período. Mas veja, né? José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual, como diz Emmanuel aqui, que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Então, se a gente for olhar só materialmente, historicamente, né, a vivência dele, nós não vamos entender, não vamos compreender a sua passagem. Mas este homem, né, serviu para o quê? Abrigar tanto Maria quanto Jesus no seu teto, a conduzir nas primeiras horas, né, a servir o ideal divino do amor cristão, né, para com ele. Então, o papel dele é muito importante se nós extrapolarmos essa questão da matéria, né, do físico, de estar ali e para lá o que ele foi ali trabalhando com Jesus, né, e ensinando a sua profissão e ficaram ali naquele lar, né? Então, são poucas as informações, mas o que Emmanuel nos fala dele, né, que é um espírito de uma envergadura moral que nós ainda não compreendemos. Nós não temos condições de entender perfeitamente qual a altura espiritual desse espírito, né, que recebeu em seu seio Jesus. Gente, não é pouca coisa, né? Nosso mestre, modelo e guia. Não só nosso, mas de toda a humanidade, né? E ele ali, nessa obrigação de entre aspas, vamos dizer assim, direcionar, demonstrar o esforço, a luta dentro da família. Então, claro, Jesus, um espírito puro, não precisava de ninguém para ensiná-lo, mas dentro da nossa visão, aqui, embotados na matéria, nós precisamos desse orientador, desse direcionador, né, desse provedor, e José era tudo isso. E, segundo Mateus, ele era um homem justo, e que na época significava uma referência de caráter e piedade para a comunidade. Ele era um artesão, certo? E ele era um artesão construtor lá na pequena Nazaré. Só que ele deu exemplo das mãos calosas, do suor, do rosto, das lutas cotidianas, e com certeza Jesus estava ao seu lado. Ele estava servindo como um ótimo exemplo para Jesus. E o José, se nós formos ver, ele não deixou uma só palavra, pode ver. Ele nos entregou o seu silêncio. E o silêncio não é aquele que a pessoa não tem nada a dizer, ou a ausência de quem alienado não se dá conta do que ocorre consigo. Ele falava com as mãos, ele falava com as ferramentas, e ele refletia sua intensa vida anterior. Durante o seu ministério público, Jesus muitas vezes utilizou o silêncio também como técnica de ensino. Porque na família patriarcal judaica, o pai cuidava preferencialmente da educação dos filhos a partir dos 5 anos,
Então, como falamos, ele teve uma presença importantíssima na vida do Cristo. E a gente registra ainda que o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, ele afirma no capítulo 3 que Jesus viveu e se desenvolveu junto a José. Olha que coisa maravilhosa, que importância que ele teve, né? E nós vimos aqui também, Edgar e André, que eclipsado pelo sol que é Jesus, seu filho, e por Maria, a lua que reflete a luz solar, sua esposa, José, geralmente, só é lembrado quando armamos o presépio de Natal. Não se fala muito de José, não é verdade? E também nós pesquisamos aqui uma coisa muito interessante, que José só começou a chamar a atenção dos teólogos e devotos graças à admiração que Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo na Espanha, no século XVI, sempre lhe dedicou. E ela dizia assim: não me recordo de dirigir uma única súplica a São José que eu não tenha sido atendida. Que Olha bonito, o que o Emmanuel né? coloca, né, Edgar? Ó, houve Sim. um homem integral que atendeu Jesus. Será que nós Pois temos é, condição de pois é. entender o que é um homem integral? Ele Você vê que fala, a coração sem qualificação mácula. dada, né? Pois é. E olha que interessante. A qualificação trazida por Emmanuel e também a mesma qualificação que Mateus aplica em suas anotações, que o chama de justo, né? Elas naturalmente se convergem para essa vultuosa e significativa figura de José pai junto a Jesus filho, né? Então se trata de certo de uma figura não obstante misteriosa, mas que representa, eu diria aqui, ouso dizer, os grandes ideais da paternidade que nós podemos naturalmente aspirar na Terra. Se todos nós, portanto, reconhecemos Deus como o Pai de todos nós, eu creio que a figura de José pode ser de igual modo assim também estabelecida, né, amigos? Que eu agradeço, evidentemente, as elucidações, as informações aqui trazidas pelo nosso companheiro André Reis, também pelo amigo João Boreço, e também, evidentemente, a participação dos amigos aqui que nos ouvem e que nos assistem. Muito obrigado, amigos. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. No programa especial do Dia dos Pais, nós trouxemos um tema, naquele momento destinado tradicionalmente nos nossos programas, intitulado Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós trouxemos um tema pai de ontem e pai de hoje. E recorremos ao trabalho de Maria Miriam Vieira, graduada em Letras Português e Inglês pela Autarquia Superior de Arco Verde, Pernambuco, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana, articuladora de ensino na Escola Estadual, professor Mileno Ferreira, em Alagoas. E este trabalho está disponível a todos na internet, basta pesquisar via Google. Nós sugerimos, inclusive, que façam a leitura na íntegra do trabalho. Educar em perspectiva amorosa e totalitária é o título do trabalho. E ela diz o seguinte: transcorrido mais de 2 décadas do século XXI, época extremamente dinâmica e de mudanças, onde ocorre uma explosão de avanços tecnológicos e científicos, o conhecimento inova-se a cada instante,
encontra-se nesse contexto a família, a base da sociedade, que se inquieta quanto ao seu papel primordial, a educação dos filhos. Ela pontua aqui e traz uma referência de Isami Tiba. Aliás, amigos e amigas, eu quero também inicialmente trazer duas referências encontradas nesse trabalho da professora Miriam. A primeira, uma referência de Augusto Cury, em seu livro O Mestre da Sensibilidade, Análise da Inteligência do Cristo, e uma outra referência de Isami Tiba, que escreve Pais e Educadores de Alta Performance. Ambos são livros publicados e também acessíveis através da internet ou na livraria de preferência aí de cada um de vocês. Então, dando continuidade aqui, diz a professora ao estudar a temática: falta aos pais e educadores um preparo para orquestrar uma educação que realmente forme valores e competências aos seus filhos e alunos. Esta a referência de Isami Tiba, que faz essa citação, a professora trazendo-a. E a outra, dando continuidade, esses destaques feitos por Augusto Cury e Isami Tiba já inquietavam Sócrates ao dizer: se pudesse subir, palavras de Sócrates aqui, se pudesse subir até o ponto mais alto de Atenas, levantaria minha voz para proclamar: concidadãos de Atenas, por que revirais e raspais cada pedra para acumular riquezas, mas cuidais tão pouco de vossos filhos, a quem um dia ides ceder tudo? Pergunta Sócrates, o grande filósofo grego Sócrates. E aqui a sequência, não é? Sabemos que o homem é capaz de criar e recriar, adaptar-se à realidade. Não entendemos como esse ser tem perdido a capacidade de dinamizar a vida em família e outros contextos sociais, perdendo a amorosidade nas relações e diminuindo a capacidade de educar e ser educado, vivendo tão facilmente contra valores. A vivência destes angustiava Sócrates, que acrescentou: nossa juventude adora luxo, é mal educada, caçoa das autoridades e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos são verdadeiros tiranos. Eis a consequência da incapacidade de educar os filhos. Edgar e Basílio, eu me surpreendo sempre com a filosofia, mas o Sócrates viveu há quantos mil anos atrás? Então, será que existe diferença realmente a ser destacada no papel de pais diante da educação, o pai de ontem e o pai de hoje? Será que tem tanta diferença na responsabilidade, na obrigação, no exemplo, na conduta? Será que os filhos mudaram tantos de ontem para hoje? O que vocês pensam? Basílio? Olha, é muito interessante a sua colocação, não é? Porque tudo que nós vamos estudar, reler, há que ter essa atenção, focar a época em que aconteceu, não é? Então, como você citou, Sócrates viveu 500 anos, cerca de 500 anos antes de Jesus. Mas é preciso também apontar que, no caso, a Grécia, aquela época, e depois de muitos séculos, foi sempre apontada como o berço da civilização, né? E Sócrates, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Mas o que a gente nota, e eu imagino, foi por isso que você formulou a pergunta, que fica a impressão que muito daquelas dificuldades,
e vamos dizer, daqueles vícios dos educandos, né, e dos educadores, parece que são os mesmos, né? Mas não é. A realidade aponta para outra realidade, que, mais uma vez, aí é como nós já falamos no bloco anterior, não é? Que esse mecanismo da providência divina, que o mesmo indivíduo que vive numa época, ele volta numa época mais recente para aderir ao ambiente atual, né? Por isso que eu gosto muito de uma frase da mentora Joana de Ângeles, né? Floresça onde Deus o haja plantado. Edgar? Zola Basílio, amigos e amigas, de fato essas orientações trazidas aqui no texto de estudo, naturalmente tão bem complementadas por essas do amigo Basílio, exigem uma reflexão de conteúdo, eu diria, relativamente profundo, não é? Em função mesmo da significância do papel educador que os pais, aqui eu incluo os pais, naturalmente acabam por exercer ante os seus próprios filhos, cuja preocupação, aliás, eu diria ser desde sempre, né? Muito embora nós saibamos que compreender o contexto histórico seja para nós todos indispensável, me parece que o homem desde sempre carrega em si mesmo uma ideia, vamos dizer assim, nata, um sentimento nato de que ele há de prover, educar, construir a base de sustentação de seus próprios filhos, né? O Basílio chama a atenção para uma questão muito crucial, que é esse espírito de sequência, que é, por exemplo, as reencarnações solidárias que nós naturalmente construímos a partir de nós mesmos e inegavelmente haveremos de ser, vamos dizer, causa e consequência de nossas existências futuras, assim como também somos agora o que foi gerado no passado. Sócrates tinha um compromisso educador extremamente relevante, né? O seu processo educativo era, antes de tudo, a de um pai que orienta os seus rebentos, que orienta os seus filhos. E não curiosamente, Sócrates desenvolve um sistema de educação que procura extrair do educando aquilo que lhe é próprio, provocando uma reflexão promovida pelas permanentes indagações que Sócrates fazia. É o que se conhece hoje como maiêutica socrática, que é um meio de elucidação, de descoberta, de provocação para o conhecimento. É claro que muita coisa mudou de lá para cá, os papéis foram de igual modo se alternando, a ideia da instrução e da educação se confundem. Hoje as famílias se veem muito preocupadas com as questões de orientação acadêmica, de instrução escolar e às vezes, não raro, acabam terceirizando ou ainda negligenciando os cuidados especiais com a própria educação dos filhos, com a própria, dizemos aqui, particularmente, com a educação moral, com a educação de valores substanciais para o espírito imortal, evidentemente. Então, são cogitações que nos exigem, especialmente ao estudarmos essa temática tão relevante e significativa do momento, um programa totalmente dedicado ao Dia dos Pais, é fazer mesmo uma própria reflexão interior, revendo, inclusive, reajustando ou reforçando, aliás, os compromissos paternos como educadores. Porque vale ressaltar que a própria Unesco, e vocês vão se recordar disso, logo na virada do século XX para o XXI, ela desenvolve um relatório propondo um novo sistema
de abordagem para a educação do século XXI, que são esse relatório, até hoje estudado profundamente, ele se dá em torno dos chamados 4 pilares da educação. Né? Esses 4 pilares da educação, já que eu toquei nesse assunto, são fundamentados em aprender a conhecer, aprender a viver juntos. Olha o exercício da convivência, da tolerância, não é? Aprender a fazer, porque só se adquire conhecimento se o materializa, e aprender a ser, que acaba condensando todos esses conceitos. Então, se há uma preocupação, eu diria, mundial, em torno de uma nova educação para o século XXI, nós não podemos, de igual modo, desprezar o nascimento dessa mesma preocupação na antiguidade, seja com Sócrates, seja com Platão, seja com Aristóteles, particularmente, já que nós estamos aqui abordando as características e estudos iniciais e muito superficiais dos filósofos gregos, até a culminância dos ensinamentos que, de igual modo, Jesus traz em torno da família especial e particularmente. Agradeço aos amigos os comentários e pensemos o seguinte: em todos os tempos, apesar dos séculos, dos milênios, educar representa construir e apresentar e ajudar a formar homens e mulheres do bem e de bem. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final desse programa especial dedicado ao Dia dos Pais, no nosso programa Verdade e Luz, e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Convidamos agora os amigos presentes hoje para as suas considerações finais. João? Eu queria agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de participarmos de mais um programa Verdade e Luz. Quero também agradecer toda a equipe que participou desse programa, pela amizade e aprendizado. Ainda agradecer todos os ouvintes e telespectadores. E enviar, muito especialmente hoje, um abraço todo especial a todos os pais, encarnados e desencarnados. Basílio. Hoje nós estamos fazendo um programa especial, mas quero, assim, rapidamente, né, agradecendo a todos os companheiros, né, que participaram do programa, inclusive o Gilberto na técnica, e, claro, agradecendo o amigo ouvinte, o telespectador. Mas, em especial, como acabou de falar o João, suplicar ao Pai de amor, que é o Pai de todos nós, e inclusive de Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine a todos pais, como o João falou, encarnados e desencarnados, para que nós possamos, né, seguirmos à frente, mas com muita fé irrestrita neste Pai de amor, e a todos, um felicíssimo Dia dos Pais. Edgar. Bem, naturalmente eu só posso dizer e agradecer a oportunidade de estudo, de reflexão e trabalho, desejando de igual modo um feliz Dia dos Pais a todos, em especial ao meu. Muito embora ele não vá ouvir o programa, ainda assim eu o dedico ao meu pai. Zola. Agradeço a todos, parabenizo os pais que estão participando aqui conosco do programa, né? E eu tenho uma frase para dia de pai e dia de mãe.
Feliz dia de todos os dias dos pais. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Feliz Dia dos Pais. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.